A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós temos aqui um momento de oração e palavra. Vamos orar juntos e vamos meditar na palavra. Mas antes, eu quero começar aqui meditando na palavra. É de 2 Samuel 9, a partir do verso 3. Meditar com você que, independente da sua realidade, Deus ele pode te conduzir a um bom destino, a um bom futuro. Você crê nisso? Olha o que diz aqui a palavra de 2 Samuel 9, a partir do verso 3. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre em minha mesa. Olha, não sei se você já ouviu falar da história de Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul e filho de Jonatas, que Jonatas era um grande amigo de Davi, ajudou Davi em meio à perseguição, quando seu pai perseguia, procurava Davi para matá-lo. Então, Jonatas, ele ajudou Davi a se esconder, eles eram amigos fiéis. E então, por essa aliança de amizade, Davi tinha gratidão. Então, em um determinado momento da vida de Davi, ele se lembrou: será que ainda tem alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar? E ele perguntou a um dos seus servos, e tinha ali Ziba, que tinha servido já na casa de Saul. E ele se lembrou e falou: Olha, tem sim, mas é Mefibosete, ele é aleijado em um dos pés e ele está lá em Lodebar. Naquele tempo, pessoas que tinham deficiência física, elas eram mal vistas pela sociedade. Elas tinham um lugar, elas eram, sabe, excluídas da sociedade. Então, quando se falava em alguém que tinha um defeito físico, as pessoas elas tinham um preconceito muito grande, elas não queriam estar perto. Então, essas pessoas elas eram excluídas, elas ficavam segregadas num lugarzinho. E esse lugar chamava-se Lodebar. Era um lugar de dificuldade, um lugar de escassez, um lugar de, sabe, de pobreza extrema. Aquelas pessoas viviam ali à beira da miséria ou da mendigância. E Mefibosete, ele estava ali. E o que aconteceu? Então, Davi se lembra e manda, então fala assim, manda chamá-lo. Mefibosete, ele vai com medo, porque ele era neto do antigo rei. Então ele pensou, se estão mandando me chamar, certamente vai me matar. Ele deve ter pensado assim, porque era assim que acontecia também na época. Mas ele foi. E aí Davi falou para ele, não tenha medo, porque eu vou restituir a você, eu vou dar a você as terras, e você a partir de hoje você vai passar a comer na minha mesa. Olha o que aconteceu na história de Mefibosete. A história de vida dele, ela foi mudada. Ele foi injustamente colocado lá, porque foi lá o lugar, Lodebar foi o único lugar que recebeu Mefibosete. O único lugar que ele podia morar, ele ficou sem nada. E Deus, ele fez justiça na vida desse rapaz, ele restituiu na vida desse rapaz, ele cuidou desse rapaz. Deus trouxe a lembrança do rei Davi, o nome desse rapaz, para que ele fosse restituído. E sabe o que a gente aprende com essa história de dor, essa história de aflição, de luta, de pobreza, de dificuldade? A gente pode aprender aqui algumas lições importantes. Entre elas, que a lição que eu pensei, né, que realidade não é destino. Mefibosete estava ali vivendo uma realidade muito difícil, mas aquele não era o destino de Mefibosete. Ele era neto de rei, filho de príncipe. Deus tinha algo reservado para ele. E o nosso Deus é um Deus justo. Ele faz justiça. Ele é um Deus que restitui. Então eu não sei aí qual é a sua dificuldade nesse tempo presente. Eu não sei. Existem situações em que a gente pode correr atrás e transformar nossa realidade, não só com a força do nosso braço, com o nosso conhecimento, mas principalmente colocando Jesus no centro da nossa vida e seguindo os direcionamentos dele. Aí ele vai nos dar estratégia, né? Vai nos dar direcionamento, vai nos dar força para lutar, para correr atrás.
Esse nem foi o caso de Mefibosete. Ele estava ali completamente sem esperança, sem aguardar nada, vivendo naquela situação por conta da condição física dele. Eu não sei hoje qual é o teu estado, eu não sei hoje qual é a tua condição emocional, física, espiritual. De repente entulharam seus poços, de repente roubaram de você, de repente prejudicaram você a ponto de você estar hoje numa situação em que você você não vê como sair. Mas eu quero lembrar você que realidade não é destino, não é propósito. Você pode estar passando por uma situação difícil hoje, como eu já passei, mas o Senhor mudou a minha sorte, mudou a minha situação. Para honra e glória, hoje Ele me colocou aqui para estar trazendo uma palavra para você. E Deus também quer usar a sua vida. Deus pode mudar o seu cativeiro. Você já recebeu Jesus? Para você sair do lodebar espiritual, você precisa receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa deixar Ele controlar a sua vida. E o controle de Jesus sobre as nossas vidas é algo maravilhoso, porque nos traz paz, nos traz segurança. Quando Ele está controlando a nossa vida, nós podemos dizer no Salmo 91 com toda segurança, sabe? Que nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, então Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso refúgio. Faça isso e Deus ele vai te tirar da perdição eterna. O sangue de Cristo, Jesus morreu na cruz, que através do sangue dele nos lava dos nossos pecados e nos conduz lavados e remidos pelo sangue dele à presença do Senhor, direto para a presença de Deus. Mas isso é só através de Jesus. Então o que você está esperando? Ainda não recebeu Jesus? Receba hoje Jesus como seu Salvador. E se você que já conhece Jesus, mas tem vivido uma situação de dificuldade, você não vê uma luz no fim do túnel, você não vê esperança, de repente a situação difícil é com seu filho que está no mundo das drogas, que está no mundo do crime, ou o seu cônjuge que, sabe, está no mundo do pecado, que o seu casamento está praticamente à beira de um divórcio, você não vê mais solução. Mas o Senhor pode transformar essa situação aí de Lodebar da sua vida, transformar e te conduzir a um destino que honre, que glorifique, que bendiga o nome dele. O Senhor, ele deseja ouvir a sua oração. Você tem orado? De repente, mais uma coisa que você desistiu. E isso te mantém em Lodebar. Para você sair de Lodebar, você precisa olhar, manter os seus olhos fixos no Senhor Jesus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa fazer a sua oração e não deixar de orar. Orou anteontem, ontem, ore hoje. Faça mais uma oração amanhã e continue orando até o Senhor agir, até o Senhor fazer algo na sua vida, porque certamente Ele tem algo para fazer. Deus fez coisa linda na vida de Mefibosete. Antes, Mefibosete, ele vivia rastejando lá em Lodebar e agora ele está na presença do rei. Ele está comendo na mesa do rei. Olha que coisa linda, que transformação de vida. Deus tem uma transformação de vida linda, maravilhosa, poderosa para todo aquele que crer nele, que confiar nele, que estiver sendo guiado pela palavra dele. Então não pense em outra coisa. Corra para os braços de Jesus, porque a tua realidade não define o destino que Deus tem para te dar. A tua realidade não vai poder mensurar, não vai poder determinar aquilo que Deus tem para você, porque Ele é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos e pensamos. Confia no Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso. Deus já fez grandes coisas na minha vida e Ele pode fazer na sua também. Guarda essa palavra com você, não só com você, mas compartilha porque tem muita gente precisando. Fica você na paz do Senhor Jesus. Um abraço.